Olá, amados irmãos, irmãs, paz e bem, dando continuidade aos nossos 7 pecados capitais, ainda estamos falando hoje, parte 3, de luxúria e castidade, né? Eu me precipitei falando que já ia terminar, mas eu vi algumas coisas que seriam importantes a gente colocar, conteúdos bons que tem sentido aquilo que estamos falando e é o mesmo assunto ainda, da continuidade. Então hoje estamos ainda falando luxúria e castidade, parte 3, o último capítulo, o último parágrafo que eu falei ontem foi: a união dos corpos só tem sentido quando existe a união prévia dos corações e das almas de maneira sólida e permanente, como se dá no casamento. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Continuamos então. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que a vida sexual é legítima e adequada aos esposos. Os atos com que quais os cônjuges se unem íntima e castamente são honestos, dignos. Quando realizados de maneira verdadeiramente humana, testemunho e desenvolvem a mútua doação pela qual os esposos se enriquecem com coração alegre e agradecido. Está no parágrafo dos 2362. Em discurso proferido em 29/10, o Papa Pio XII disse as palavras esclarecedoras sobre a vida sexuais dos casais. O próprio Criador estabeleceu nesta função, e é de geração os esposos se sentissem prazer e satisfação do corpo e do espírito. Portanto, os esposos não fazem nada de mal em procurar este prazer, em gozá-lo. Eles aceitam que é o que o Criador lhes destinou. Contudo, os esposos devem saber manter-se nos limites de uma moderação justa. Parágrafo do Catecismo da Igreja Católica, 2362. Vemos que a Igreja reconhece a grandeza do sexo para um casal unido em matrimônio, mas fora dele o sexo será sempre perigoso. Tenho ouvido pessoas que se queixam dos maridos, que as obrigam a fazer o que elas não querem e não aceitam o ato sexual. É uma violência obrigá-las a isto. Aquilo que cada um aceita dentro das características psicológicas de cada um, não sendo uma violência lei natural, pode ser vivido com liberdade pelo casal. É legítimo que o esposo prepare a esposa para que haja harmonia sexual, isto é, ambos atingirem juntos o orgasmo. No entanto, não tem sentido para o cristão querer fazer estripula sexual, como se tudo fosse válido, porque somos casados. A moral católica ensina que aquilo que não está de acordo com a lei natural não está de acordo com a lei de Deus, isto é, imoral. Será que é natural, por exemplo, o sexo? É claro que não. Nem os animais o fazem. Será que é lícito o homem fazê-lo? O casal não precisa disso? Mesmo porque jamais um filho poderá ser gerado desta forma. E sabemos que a vivência sexual não pode se fechar à geração da vida sob pena de desvirtuá-la. São terríveis as consequências da vida sexual antes ou fora do casamento. Adolescentes, grávidas, sem o mínimo de preparo para serem mães, pais solteiros, filhos abandonados e órfãos, pais e mães viúvos, abortos, adultérios, destruição familiar, doenças venéreas, AIDS, etc, etc, etc. O sexo é belo, mas fora do plano de Deus é um desastre. Explode como uma bomba atômica. Desgraçadamente, a nossa sociedade promove o sexo
ansitosos, sujos, sem responsabilidade, sem compromisso, depois se assusta com as milhões de meninas grávidas, estupros, separações, adultérios, etc. É claro, quem planta ventos, colhe tempestades. Vemos hoje, por exemplo, que esta triste campanha de prevenção à AIDS, através do uso da camisinha de maneira clara, se passa esta mensagem aos jovens: pratiquem sexo à vontade, mas usem o preservativo. Isto é imoral e decadente. Será que não temos algo melhor para oferecer, principalmente aos jovens? É uma pergunta. Interrogação. A moral e a ética exigem ensinar aos jovens o autocontrole de suas paixões, vencer a AIDS pela castidade e não pelo uso vergonhoso da camisinha, que incentiva ainda mais a imoralidade. O Papa João Paulo II assim se expressou sobre a camisinha. Além de que o uso de preservativos não é 100% seguro, liberar o seu uso convida a um comportamento sexual incompatível com a dignidade humana. O uso da chamada camisinha acaba estimulando, queremos ou não, uma prática desenfreada de sexo. O preservativo oferece uma falsa ideia de segurança e não preserva o fundamental. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, já avisou que os preservativos não impedem totalmente a contaminação do vírus, uma vez que esses são muitíssimos menores que os poros do látex que são feitas as camisinhas. A revista Seleções de dezembro de 1991, parágrafo 31, trouxe um artigo do Dr. Robert Nobre, condensado de Newsweek de Nova York, dia 1/4/91, que mostra como é ilusória a crença no tal sexo seguro com a camisinha. A pesquisadora, a doutora Susan, no artigo A Meta, publicado na revista Social, afirma: presta desserviço à população quem estimula a crença de que o condom da camisinha evitará a transmissão do HIV. Indicam que o condom diminui o risco de infecção pelo HIV aproximadamente 69%, o que é bem menos do que normalmente se supõe. Mas, irmãos, irmãs, vai ficando por aqui. Estamos falando de luxúria e castidade. Amanhã continuamos os nossos 7 pecados capitais, parte 4. Até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe a vida de todos vocês.